Uma garçonete ignorada, uma bilionária poderosa e uma verdade que mudou tudo. Marina era apenas mais uma trabalhadora invisível, servindo a elite de São Paulo no luxuoso restaurante Le Jardin d'Étoiles. Todos os dias ela enfrentava a indiferença dos clientes ricos e a humilhação silenciosa de ser tratada como se não existisse, tudo para ajudar a mãe doente e garantir um futuro para o irmão mais novo. Mas naquela noite, uma reclamação falsa sobre um prato de comida se transformou no estupim de algo muito maior. Quando uma cliente cruel decidiu transformar sua mentira em um espetáculo público de humilhação para demitir Marina, ela não imaginava que havia alguém observando tudo daquela mesa discreta no canto, gravando cada palavra. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras de superação, justiça e transformação. E nos comentários, eu quero saber: você já passou por alguma situação de desrespeito no trabalho? Como lidou com isso? Ou você já testemunhou alguém sendo humilhado e teve coragem de se levantar para defender essa pessoa? Compartilhe sua experiência nos comentários. Suas histórias importam e podem inspirar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Vamos criar uma corrente de respeito e empatia juntos. Lembre-se, cada like, cada inscrição e cada comentário ajuda este canal a crescer e levar mensagens de esperança para mais pessoas que precisam ouvir que elas importam, que merecem respeito e que dias melhores virão. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma história nova. Marina segurava a bandeja com mãos trêmulas enquanto atravessava o salão principal do Le Jardin d'Étoiles, o restaurante mais exclusivo de São Paulo. Seus sapatos gastos rangiam contra o mármore polido, um som que parecia gritar sua inadequação a cada passo. As mesas estavam repletas de empresários internos italianos, socialites adornadas com joias que custavam mais do que ela ganharia em toda sua vida, e herdeiros que nunca precisaram trabalhar um único dia. Ela era invisível. Completamente invisível. Garçonete. A voz estridente cortou o ar como uma faca. Marina virou-se rapidamente, quase derrubando os copos de cristal que carregava. Era a mesa 7, a temida mesa 7. 3 mulheres de meia idade, com faces esticadas por cirurgias e expressões de perpétuo desdém, a encaravam como se fosse um inseto inconveniente. Sim, senhora. Marina forçou um sorriso, embora seu estômago estivesse embrulhado. Ela havia pulado o almoço novamente. O dinheiro mal dava para o ônibus e para ajudar sua mãe com os remédios. Isso aqui está frio, declarou a mulher de cabelos platinados, empurrando o prato com nojo. Como vocês têm a audácia de servir comida fria em um estabelecimento deste nível? Vocês acham que somos qualquer uma? Marina olhou para o prato. O vapor ainda subia da comida. Senhora, acabou de sair da cozinha, eu. Está me chamando de mentirosa? A mulher se levantou bruscamente, sua voz subindo uma oitava. O restaurante inteiro começou a olhar. Gerente. Quero falar com o gerente imediatamente. O coração de Marina despencou. Não podia perder este emprego. Não podia. Sua mãe dependia dela. Seu irmão mais novo estava na escola e ela havia prometido que ele poderia continuar estudando, que não precisaria abandonar os estudos como ela fez aos 15 anos. Peço desculpas, vou trazer um novo prato imediatamente. Marina começou, mas foi interrompida. Desculpas? Você acha que desculpas pagam por arruinar minha noite? A mulher estava claramente aproveitando a atenção. Suas amigas sorriam, divertidas com o espetáculo. Pessoas como você não deveriam trabalhar em lugares assim. Olhe para você. Essa aparência desleixada, essas unhas, é nojento. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não podia chorar. Não aqui. Não na frente de todos. Ela apertou a bandeja contra o peito como se fosse um escudo. Foi quando viu a mulher na mesa do canto. Jovem, talvez uns 25 anos, com cabelos escuros presos em um coque simples. Ela usava um blazer discreto e calças alfaiataria, elegante, mas não ostensivo. Diferente de todos os outros clientes, ela não usava joias chamativas ou marcas visíveis. Havia algo em seus olhos, porém, uma intensidade que Marina não conseguia definir. A jovem estava olhando diretamente para a cena, e ao contrário dos outros, que observavam com curiosidade mórbida ou indiferença, havia algo diferente em seu rosto. Raiva.
Raiva fria e controlada. O gerente, Sr. Tavares, apareceu apressado, já com seu sorriso servil estampado no rosto. Senhoras, por favor, qual é o problema? Tenho certeza de que podemos resolver. O problema, a mulher platinada apontou para Marina com um dedo cheio de anéis, é esta garçonete incompetente. Quero que ela seja demitida. Imediatamente. Claro, claro, Sr. Tavares concordou sem hesitar, nem sequer olhando para Marina. Senhorita Marina, por favor, retire-se. Conversaremos no escritório. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era isso. Acabou. 4 meses de trabalho, de humilhações diárias, de sorrisos forçados, tudo perdido. Como pagaria o aluguel? Como compraria os remédios da mãe? Com licença. A voz era suave, mas carregava uma autoridade que fez todos pararem. A jovem do canto havia se levantado e caminhava em direção a eles. Seu andar era confiante, quase felino. Acho que houve um mal-entendido. Sr. Tavares franziu a testa, claramente irritado pela interrupção. Senhora, por favor, isto não. Eu estava observando, a jovem continuou, ignorando completamente e direcionando-se à mulher platinada. E vi claramente quando a garçonete trouxe seu prato. A comida estava fumegante. Vocês três estavam tão ocupadas tirando selfies que nem tocaram na comida por 5 minutos completos. O silêncio caiu sobre o restaurante como uma cortina pesada. A mulher platinada empalideceu, depois ficou vermelha. Como ousa? Além disso, a jovem pegou seu celular do bolso. Gravei tudo. Está tudo aqui. A garçonete servindo comida quente, vocês ignorando-a, e então esta pequena performance. Interessante, não é? Especialmente considerando que conheço seu marido, Senhora Medeiros. Ricardo, não é? Tenho certeza de que ele adoraria ver como a esposa trata pessoas que trabalham honestamente. A Senhora Medeiros ficou branca como papel. Você não pode. Posso e vou, se esta garçonete for demitida por algo que não fez. A jovem cruzou os braços. Agora, acredito que vocês devem uma desculpa. Uma desculpa sincera. Marina estava atordoada demais para processar o que estava acontecendo. Quem era essa mulher? E por que estava a defendendo? Sr. Tavares estava transpirando, olhando entre a jovem e as clientes, claramente calculando qual lado era mais vantajoso apoiar. A resposta veio na forma de um sussurro que começou nas mesas ao redor. É ela. Não pode ser. Valentina Almeida. O nome ecoou como um trovão silencioso pelo restaurante. Marina viu o rosto do gerente transformar-se de confusão para absoluto terror em questão de segundos. Valentina Almeida. A bilionária mais jovem do Brasil. Herdeira do Império Almeida, que controlava tudo, desde tecnologia até imóveis. A mulher que, aos 24 anos, havia triplicado o valor da empresa familiar e era conhecida por sua inteligência implacável nos negócios. E ela estava defendendo uma simples garçonete. O restaurante inteiro parecia ter parado de respirar. Marina sentiu suas pernas fraquejarem enquanto observava a transformação instantânea na expressão do Sr. Tavares. O gerente, que segundos atrás estava prestes a demiti-la sem piscar, agora parecia um homem enfrentando o próprio apocalipse. Senhorita Almeida, ele gaguejou, as palavras tropeçando umas nas outras. Eu não sabia que a senhora estava, não fui informado de que. Por favor, aceite minhas mais sinceras. Poupe-me, Valentina cortou com um gesto elegante da mão. Seus olhos escuros permaneciam fixos na senhora Medeiros e suas amigas, que agora pareciam querer desaparecer através do chão de mármore. Estou esperando o pedido de desculpas. E não para mim. A senhora Medeiros abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Seu rosto havia passado por todos os tons de vermelho e agora se fixava em um branco acinzentado. Ela olhou para suas amigas, buscando apoio, mas ambas já haviam desviado o olhar, fingindo súbito interesse em seus telefones. Eu. A senhora Medeiros finalmente conseguiu formar palavras, embora sua voz saísse como um chiado. Ela virou-se para Marina, mas não conseguia olhar diretamente nos seus olhos. Peço desculpas. Foi um mal-entendido. Não foi um mal-entendido, Valentina corrigiu, sua voz permanecendo calma mas inflexível como aço. Foi crueldade deliberada.
Foi uma mulher com privilégios usando seu poder percebido para humilhar alguém que trabalha honestamente. Então vamos tentar novamente, com sinceridade desta vez. Marina não conseguia acreditar no que estava presenciando. Pessoas como a senhora Medeiros nunca pediam desculpas. Elas nunca admitiam estar erradas. E certamente nunca eram forçadas a se rebaixar diante de uma garçonete. Mas ali estava ela, sendo obrigada a fazer exatamente isso por alguém com ainda mais poder. Peço desculpas, a senhora Medeiros repetiu, desta vez olhando diretamente para Marina, sua voz tremendo com humilhação mal contida. Fui injusta com você. A comida estava perfeitamente bem e eu não deveria ter agido daquela maneira. Valentina assentiu, satisfeita. Então se virou para o senhor Tavares, que estava praticamente derretendo sob seu olhar. E você? Ia demitir esta funcionária sem sequer investigar o que havia acontecido? Eu, senhorita Almeida, eu apenas estava tentando satisfazer nossos clientes valiosos. Clientes valiosos. Valentina arqueou uma sobrancelha. Interessante. Então me diga, senhor Tavares, você sabe quem é o verdadeiro dono deste estabelecimento? O gerente piscou, confuso. Sim, claro. É o Grupo Monteiro. O senhor Antônio Monteiro é o proprietário há 15 anos. Estava, Valentina corrigiu, pegando seu telefone novamente. Até 3 semanas atrás, quando Almeida Holdings adquiriu o Grupo Monteiro. Todas as propriedades, incluindo este restaurante. Eu sou sua nova chefe, senhor Tavares. E estou profundamente desapontada com o que vi aqui hoje. O sangue drenou do rosto do gerente. Marina viu quando a realização o atingiu. Ele havia quase demitido uma funcionária injustamente, bem na frente da verdadeira dona do restaurante. Sua carreira não estava apenas em perigo, ela estava praticamente terminada. Senhorita Almeida, por favor, eu imploro. Marina, Valentina se virou para ela, ignorando completamente o gerente em pânico. É Marina, certo? Marina assentiu, ainda incapaz de formar palavras. Sua garganta estava fechada com emoção, alívio, choque, gratidão, tudo misturado em um turbilhão impossível de desemaranhar. Há quanto tempo você trabalha aqui, Marina? 4 meses, senhora. Marina finalmente conseguiu dizer, sua voz saindo como um sussurro rouco. E em 4 meses, quantas vezes você foi tratada desta forma? Marina hesitou. A verdade era amarga. Muitas vezes, senhora. Quase todos os dias alguém. Mas eu preciso deste emprego. Minha mãe está doente e meu irmão. Você não precisa explicar, Valentina a interrompeu gentilmente. Eu entendo. Mas me responda com honestidade. Você gosta de trabalhar aqui? A pergunta pegou Marina desprevenida. Ninguém nunca havia lhe perguntado isso. Empregos não eram sobre gostar ou não gostar, eram sobre sobrevivência. Mas sob o olhar direto e genuíno de Valentina, ela não conseguiu mentir. Não, Marina admitiu, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Eu odeio. Odeio sorrir enquanto sou insultada. Odeio fingir que está tudo bem quando tratam pessoas como eu como se fossemos nada. Odeio que o mundo funcione assim. Um sorriso pequeno, quase triste, apareceu no rosto de Valentina. Eu também. É por isso que estou mudando as coisas, uma empresa de cada vez. Ela se virou para o restaurante inteiro, elevando sua voz o suficiente para que todos pudessem ouvir. A conversa havia parado completamente. Todos os olhos estavam nela. Escutem bem, porque vou dizer isso apenas uma vez. Este restaurante agora opera sob novas regras. Qualquer cliente que tratar funcionários com desrespeito, crueldade ou abuso será imediatamente convidado a se retirar e banido permanentemente. Não me importa quem você é, quanto dinheiro você tem, ou quem você conhece. Dignidade humana básica não é negociável. Murmúrios explodiram pelas mesas. Alguns clientes pareciam chocados, outros aprovavam silenciosamente com a cabeça. A senhora Medeiros e suas amigas já haviam pegado suas bolsas e estavam se retirando rapidamente, querendo evitar mais humilhação. Quanto ao gerenciamento, Valentina continuou, agora olhando diretamente para Sr. Tavares, haverá mudanças significativas. Começando já. Senhorita Almeida, por favor, deixe-me explicar. Você está suspenso, efetivo imediatamente, Valentina declarou.
Alguém do Departamento de Recursos Humanos entrará em contato para discutir seu futuro com a empresa. Até lá, Marina assumirá suas responsabilidades. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Marina podia ouvir seu próprio coração batendo como um tambor. Ela assumir como gerente. Isso era impossível. Era loucura. Senhorita Almeida, Marina finalmente encontrou sua voz. Eu não posso. Não tenho experiência. Eu mal terminei o ensino médio. Você tem algo mais valioso que experiência, Valentina respondeu, seus olhos brilhando com algo que Marina não conseguia identificar. Você tem empatia. Você conhece este restaurante do ponto de vista de quem realmente faz o trabalho. E mais importante, você entende que pessoas não são descartáveis. Ela deu um passo mais perto, baixando a voz para que apenas Marina pudesse ouvir. Eu não estou oferecendo isso por caridade. Estou oferecendo porque vejo algo em você. Algo que eu reconheço. Uma coragem silenciosa que a maioria das pessoas nunca desenvolve. A capacidade de se manter firme mesmo quando o mundo inteiro está tentando te empurrar para baixo. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos novamente, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de humilhação ou desespero. Eram lágrimas de algo que ela não sentia há muito tempo: esperança. Eu não sei o que dizer, Marina sussurrou. Diga sim, Valentina sorriu. E então vamos trabalhar juntas para tornar este lugar em algo melhor. Algo que trata todos com respeito, independente de seu cargo ou origem. Marina olhou ao redor do restaurante, o mármore polido, as mesas elegantes, os clientes ricos que ainda a encaravam com uma mistura de curiosidade e desconforto. Este era um mundo que sempre lhe disseram que não era para ela. Um mundo onde pessoas como ela deveriam permanecer invisíveis, cabeças baixas, gratas por qualquer migalha que lhe jogassem. Mas talvez, apenas talvez, esse mundo pudesse mudar. Sim, Marina disse, sua voz ganhando força. Sim, eu aceito. Marina chegou ao restaurante na manhã seguinte com uma mistura de terror e excitação correndo por suas veias. Havia dormido apenas 3 horas, sua mente girando em círculos infinitos entre a incredulidade do que havia acontecido e o pânico sobre o que estava por vir. Ela ainda usava o mesmo uniforme de garçonete, não tinha roupas adequadas para uma gerente, mas Valentina havia prometido que isso seria resolvido. O sol mal havia nascido quando ela destrancou a porta dos fundos. O restaurante vazio tinha uma qualidade fantasmagórica, tão diferente do caos controlado das noites de serviço. Suas mãos tremiam enquanto acendia as luzes, revelando o salão silencioso que ontem havia sido palco de sua transformação. Chegou cedo. Bom sinal. Marina girou tão rapidamente que quase derrubou uma cadeira. Valentina estava parada na entrada, segurando 2 copos de café e uma pasta de couro. Ela usava jeans e uma blusa simples, ainda elegante, mas surpreendentemente casual. Senhorita Almeida. Eu não esperava, quer dizer, não sabia que a senhora viria tão cedo. Valentina, a jovem bilionária, corrigiu, estendendo um dos copos de café. Se vamos trabalhar juntas, preciso que você me chame de Valentina. E sim, achei que você poderia usar algum apoio no primeiro dia. Mudanças assim não são fáceis. Marina aceitou o café com mãos trêmulas, o aroma rico fazendo seu estômago resmungar. Ela não havia tomado café da manhã novamente. O hábito de economizar cada centavo era difícil de quebrar. Você comeu? Valentina perguntou, como se lesse seus pensamentos. Eu, ainda não. Então vamos começar pela cozinha. Não pode gerenciar com o estômago vazio. Valentina já estava caminhando em direção aos fundos. E enquanto comemos, podemos conversar sobre as mudanças que precisamos implementar. A cozinha industrial era o domínio do chefe Ricardo, um homem temperamental que governava seu território com punho de ferro. Marina sempre o evitava quando possível. Ele tinha fama de gritar com qualquer um que se atrevesse a questionar seus métodos. Marina. Chefe Ricardo surgiu dos fundos, sua expressão confusa ao vê-la tão cedo. Então seus olhos pousaram em Valentina e ele parou abruptamente. Senhorita Almeida. Não sabíamos que a senhora estaria. O que posso preparar para a senhora? Café da manhã para 2, por favor, Valentina disse calmamente, puxando um banco e sentando-se no balcão como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E Ricardo, vou precisar de alguns minutos do seu tempo depois.
Há mudanças vindo para todo o restaurante e quero sua opinião sobre a operação da cozinha. O chefe piscou, claramente surpreso por ser consultado ao invés de simplesmente receber ordens. Claro, senhorita. Será um prazer. Enquanto ele preparava ovos mexidos e pão fresco, Valentina abriu sua pasta e espalhou documentos sobre o balcão. Marina reconheceu planilhas financeiras, escalas de funcionários e o que parecia ser relatórios de satisfação de clientes. Veja isso, Valentina apontou para uma coluna de números vermelhos. O restaurante está perdendo dinheiro. Não muito, mas consistentemente nos últimos 8 meses. O faturamento é alto, mas os custos operacionais estão fora de controle e a rotatividade de funcionários é absurda. Marina se inclinou para examinar os números. Ela nunca havia visto o lado financeiro do negócio, mas mesmo para seus olhos inexperientes, os padrões eram claros. 23 funcionários deixaram o emprego nos últimos 6 meses, ela murmurou, seguindo a lista com o dedo. É quase a equipe inteira. Exatamente. E sabe quanto custa treinar cada novo funcionário? Sem mencionar o impacto na qualidade do serviço. Valentina pegou outra folha. Mas o mais revelador são estes comentários de avaliações online. Comida excelente, serviço arrogante. Ambiente elitista e desconfortável. Me senti julgada o tempo inteiro. O restaurante tem fama de ser pretensioso. Mas os clientes ricos não gostam disso. Marina perguntou, confusa. Pensava que exclusividade era o que eles queriam. Existe uma diferença entre exclusividade e hostilidade, Valentina explicou. Verdadeira elegância inclui graça e respeito. O que este lugar tinha era insegurança disfarçada de superioridade. Pessoas como a senhora Medeiros de ontem, elas vêm aqui para se sentir importantes pisando em outros. Mas isso está afastando clientes de verdade que valorizam qualidade e classe genuína. Chefe Ricardo trouxe os pratos, e Marina teve que se segurar para não devorar a comida. Era simples, ovos, torrada, frutas frescas, mas era a melhor refeição que ela tinha em semanas. Obrigada, Ricardo, Valentina disse. Agora, sente-se. Preciso ouvir sua perspectiva sobre como as coisas funcionam aqui. O chefe hesitou, claramente não acostumado a ser tratado como um igual pela administração. Mas ele puxou um banco e sentou-se, suas mãos grandes e calejadas descansando sobre o balcão. A cozinha funciona bem, ele começou cautelosamente. Minha equipe é boa. Mas o resto... Senhora, com todo respeito, o senhor Tavares administrava este lugar como se funcionários fossem peças substituíveis. Sem treinamento adequado, sem incentivo, apenas ameaças constantes. Perdi 2 sous-chefes excelentes no último ano porque não aguentavam mais o ambiente. E se você pudesse mudar algo? Qualquer coisa? Valentina perguntou. Ricardo pareceu surpreso pela pergunta. Eu gostaria de criar um programa de mentoria, treinar jovens cozinheiros, dar oportunidades para pessoas que não podem pagar escolas de gastronomia caras, e melhorar as condições para a equipe de apoio, os lavadores de prato, os auxiliares. Eles trabalham mais duro que qualquer um, mas são tratados pior. Valentina sorriu e fez anotações. Perfeito. Vamos implementar isso. Marina, adicione isso à nossa lista de prioridades. Marina pegou um papel e começou a escrever, sua mente acelerando. Ela estava realmente fazendo isso. Tomando decisões. Sendo ouvida. Agora Valentina continuou, sobre as mudanças imediatas. Primeiro, novos uniformes para todos. Confortáveis e dignos. Segundo, aumento salarial de 20% para toda a equipe, efetivo imediatamente. Terceiro, implementação de um sistema de feedback onde funcionários podem reportar abusos de clientes sem medo de retaliação. 20%. Marina engasgou. Isso deve custar uma fortuna. Vai custar menos do que continuar treinando novos funcionários a cada 2 meses, Valentina respondeu pragmaticamente. E funcionários bem pagos e respeitados trabalham melhor, ficam mais tempo e criam uma atmosfera melhor para os clientes. É um investimento, não um custo. A porta da cozinha se abriu e outros funcionários começaram a chegar para o turno da manhã. Lúcia, a hostes de 50 anos que sempre fora gentil com Marina.
Pedro e João, os garçons que trabalhavam fins de semana. Teresa, que lavava pratos e sempre cantarolava músicas antigas enquanto trabalhava. Todos pararam ao ver Valentina e Marina sentadas no balcão da cozinha como se fossem colegas de trabalho comuns. Bom dia a todos. Valentina se levantou, sua voz carregando facilmente pela cozinha. Sei que ontem foi inusitado. E tenho certeza de que há muitos rumores circulando. Então vou ser direta. Sim, adquiri este restaurante. Sim, o Sr. Tavares não trabalha mais aqui. E sim, Marina é sua nova gerente. Murmúrios de surpresa ecoaram pelo grupo. Marina viu expressões variadas. Alguns pareciam céticos, outros curiosos, alguns claramente preocupados sobre o que isso significava para seus empregos. Sei que mudanças assustam, Valentina continuou. Especialmente em um ambiente onde vocês foram treinados a manter a cabeça baixa e não fazer ondas. Mas eu prometo a vocês, estas mudanças são para melhor. Vocês vão receber aumentos, melhores condições de trabalho e, mais importante, respeito. Tanto da administração quanto dos clientes. E se os clientes não gostarem? Pedro perguntou nervosamente. Se começarmos a reclamar de maus tratos, não vamos perder negócios. Vamos perder alguns clientes, Valentina admitiu. Os que vinham aqui especificamente para se sentir superiores humilhando outros. Mas vamos ganhar muito mais, pessoas que valorizam excelência verdadeira, não teatro social. E francamente, prefiro um restaurante meio vazio com dignidade do que um lotado de pessoas cruéis. Teresa, a lavadora de pratos, levantou a mão timidamente. Ela era uma mulher pequena, de cabelos grisalhos, que Marina nunca havia ouvido falar em voz alta. Sim, Teresa. Valentina a encorajou. Isso é real. A voz de Teresa tremeu. Não é apenas palavras bonitas que vão desaparecer quando a senhora for embora. A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Era o que todos estavam pensando. Marina podia ver nos rostos ao redor. Eles haviam sido decepcionados antes. Promessas vazias eram moeda comum no mundo deles. Valentina caminhou até Teresa e olhou diretamente em seus olhos. É real. E não vai desaparecer. Porque não é só sobre mim, é sobre todos vocês. Marina vai estar aqui todos os dias, garantindo que essas mudanças aconteçam. E eu vou estar supervisionando, não do meu escritório distante, mas aqui, visitando regularmente, comendo aqui, vendo com meus próprios olhos como as coisas estão funcionando. Ela se virou para encarar todos. Mas preciso da ajuda de vocês. Preciso que me digam quando algo não está funcionando. Que defendam uns aos outros. Que acreditem que merecem ser tratados com decência. Podem fazer isso. O silêncio se estendeu por um momento que pareceu uma eternidade. Então, lentamente, cabeças começaram a acenar. Primeiro uma, depois outra, até que todos estavam concordando. Algumas lágrimas brilhando em olhos cansados de pessoas que haviam esquecido o que era ter esperança. 2 semanas haviam passado desde aquele primeiro dia, e Marina ainda acordava todas as manhãs achando que tudo havia sido um sonho. Mas então ela olhava para o armário onde agora penduravam 3 conjuntos profissionais que Valentina havia insistido em comprar para ela, via o contra-cheque com o novo salário que permitirá finalmente comprar todos os remédios da mãe, e a realidade a atingia novamente. Sua vida havia mudado. O restaurante também estava mudando, mas não sem resistência. Absolutamente não. A voz estridente atravessou o salão, fazendo Marina erguer os olhos da mesa onde revisava reservas. Era meio da tarde, o período tranquilo entre o almoço e o jantar, mas aparentemente a paz não duraria. Na entrada, Lúcia tentava raciocinar com um homem de terno impecável e expressão indignada. Marina reconheceu o tipo imediatamente. Empresário acostumado a conseguir tudo o que queria, quando queria. Senhor, como expliquei, não temos mesas disponíveis hoje à noite sem reserva. Lúcia mantinha sua voz calma, mas Marina podia ver a tensão em seus ombros. Posso oferecer uma reserva para amanhã. Você sabe quem eu sou. O homem se inclinou sobre o balcão de recepção, invadindo o espaço pessoal de Lúcia de forma intimidadora. Sou Daniel Ferreira. Ferreira Investimentos. Janto aqui há 5 anos e nunca precisei de reserva. Marina se levantou, alisando seu blazer novo enquanto caminhava em direção a eles. Seu coração batia forte, confrontação ainda não era natural para ela,
mas ela havia prometido a Valentina que protegeria sua equipe. Boa tarde, Sr. Ferreira, ela interveio suavemente. Sou Marina, a gerente. Posso ajudar? O homem a olhou de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Ah, então você é a famosa garçonete promovida. Ouvi falar sobre isso. Que gracinha! Sua voz escorria sarcasmo. Agora, seja útil e me arrume uma mesa. Tenho clientes importantes chegando em 2 horas. Lamento, mas todas as nossas mesas estão reservadas para hoje, Marina respondeu, mantendo o tom profissional embora sentisse o rubor subindo pelo pescoço. Como Lúcia mencionou, ficaremos felizes em acomodá-lo amanhã ou qualquer outro dia desta semana. Não está entendendo, Ferreira disse lentamente, como se falasse com uma criança. Eu sempre tenho uma mesa. Sempre. O Sr. Tavares entendia isso. Ele entendia como tratar clientes importantes. O Sr. Tavares não trabalha mais aqui, Marina disse firmemente. E as novas políticas aplicam-se a todos igualmente. Sem exceções. O rosto de Ferreira escureceu. Isto é ridículo. Desde que aquela bilionária mimada sumiu, este lugar virou uma piada. Vocês realmente acham que podem se dar ao luxo de recusar meu dinheiro? Podemos e vamos, se vier acompanhado de desrespeito, Marina respondeu, surpresa com a própria coragem. Agora, o senhor gostaria de fazer uma reserva para outro dia, ou prefere que eu recomende outros restaurantes excelentes na região? Por um momento, Marina achou que ele fosse explodir. Sua face ficou vermelha, as veias saltando em seu pescoço. Mas então ele recuou, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Sabe de uma coisa? Vou contar a todos os meus contatos sobre isso. Vou garantir que todos saibam que este restaurante agora é administrado por uma garçonete sem educação que não sabe qual é seu lugar. Vamos ver quanto tempo você dura quando os clientes de verdade pararem de vir. Ele girou nos calcanhares e saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros nas paredes tremerem. Marina soltou um suspiro trêmulo, suas mãos finalmente começando a tremer agora que a adrenalina estava baixando. Lúcia, você está bem. A hostes mais velha assentiu, mas seus olhos estavam brilhantes. Marina, querida, obrigada. Em todos os anos que trabalho aqui, ninguém nunca me defendeu assim. Antes que Marina pudesse responder, seu telefone tocou. Era a Valentina. Marina? Acabei de receber uma mensagem furiosa de Daniel Ferreira dizendo que ele vai processar o restaurante por discriminação. Quer me contar o que aconteceu? Marina sentiu seu estômago cair. Ele estava sendo grosseiro com Lúcia e exigindo uma mesa sem reserva. Eu disse não e ele ficou furioso. Valentina, eu estraguei tudo? Ele disse que ia contar para todo mundo e... Marina, respire, Valentina interrompeu gentilmente. Você fez exatamente a coisa certa. E quanto ao Sr. Ferreira, ele não tem base legal para processo algum. Além disso... Ela fez uma pausa, e Marina podia ouvir o sorriso em sua voz. Ele não é tão importante quanto pensa. Na verdade, já conversei com alguns dos clientes importantes que ele mencionou. Estranhamente, todos estão muito interessados em jantar em um restaurante que trata funcionários com respeito. Sério? Marina sentou-se pesadamente em uma cadeira, o alívio a inundando. Sério? Veja, Marina, pessoas como Ferreira dependem de medo e intimidação. Eles assumem que ninguém vai resistir. Mas quando você resiste, eles geralmente desmoronam. E os outros? Os que observam? Muitos deles estão secretamente cansados desse comportamento, mas nunca tiveram permissão para admitir. Ainda assim, ele vai espalhar histórias ruins sobre nós. Deixe que espalhe, Valentina disse tranquilamente. Algumas pessoas vão acreditar nele. Mas muitas outras vão ouvir um restaurante onde funcionários são tratados com dignidade e vão querer conhecer. Confia em mim nisto. Depois que desligaram, Marina ficou sentada em silêncio, processando tudo. O restaurante estava vazio agora, a luz da tarde entrando pelas grandes janelas e criando padrões de luz e sombra no chão de mármore. Era estranho, este lugar que sempre parecerá tão hostil, tão alienígena, estava começando a parecer seu. Marina. Chefe Ricardo emergiu da cozinha, limpando as mãos em um pano. Posso falar com você um minuto?
Claro, Ricardo. Algum problema? Ele puxou uma cadeira e sentou-se, sua expressão séria. Não um problema, exatamente. Mas, há algo que você precisa saber. Sobre o jantar de hoje à noite. Marina sentiu a preocupação apertar seu peito novamente. O que é? A mesa das 8 horas. É Marcos Almeida, o irmão mais velho de Valentina. Marina franziu a testa. Por que isso seria um problema? É família dela. Você não entende, Ricardo disse baixinho, olhando ao redor para garantir que estavam sozinhos. Eu trabalhei no restaurante principal da família Almeida há 10 anos. Conheço a história. Marcos e Valentina não se falam. Não desde que ela assumiu a empresa da família. Por quê? Ricardo hesitou. Não sei todos os detalhes. A família Almeida guarda seus segredos muito bem. Mas ouvi rumores. Marcos era o herdeiro esperado, sendo o filho mais velho. Mas o avô deles escolheu Valentina por ser mais capaz. Marcos nunca aceitou isso. Há anos ele tenta sabotar os negócios dela, espalha rumores, mina suas decisões. E ele está vindo aqui hoje, Marina murmurou, a compreensão chegando. Para causar problemas. Provavelmente. Ele reservou a mesa mais visível do restaurante e convidou 6 pessoas, todas jornalistas de sociedade. Seja lá o que ele está planejando, quer plateia. Marina ficou em pé, começando a andar de um lado para o outro. Preciso avisar Valentina. Ela já sabe, uma voz disse atrás deles. Ambos giraram. Valentina estava parada na entrada, sua expressão calma mas seus olhos revelando uma tempestade interior. Meu assistente me avisou sobre a reserva assim que foi feita. Eu estava esperando por isso, para ser honesta. Valentina, Marina começou, se você quiser cancelar a reserva, eu posso. Não, Valentina disse firmemente. Não vamos cancelar. Não vamos nos esconder ou fugir. Mas também não vamos deixá-lo transformar este lugar em palco para seus jogos. Ela caminhou até uma mesa e sentou-se, sua linguagem corporal relaxando deliberadamente. Sente-se, vocês dois. Vamos planejar. Marina e Ricardo trocaram olhares antes de se sentar. Meu irmão vai tentar me provocar, Valentina explicou calmamente. Vai fazer cena, será rude com a equipe, vai tentar criar uma situação que faça este restaurante, e por extensão, eu, parecer mal administrado ou caótico. Os jornalistas vão registrar tudo e ele vai usar isso para questionar minha competência em administrar a empresa familiar. Então o que fazemos? Marina perguntou. Fazemos exatamente o que temos feito. Tratamos todos com profissionalismo e respeito, incluindo Marcos. Não mordemos a isca, não reagimos emocionalmente, simplesmente fazemos nosso trabalho perfeitamente. Valentina sorriu, mas havia algo afiado na expressão. E se ele cruzar a linha, se for abusivo com qualquer membro da equipe, tratamos ele exatamente como trataríamos qualquer outro cliente que violar nossas políticas. Você quer dizer? Ricardo pareceu chocado. Você expulsaria seu próprio irmão? Eu expulsaria qualquer um que desrespeitasse minha equipe, Valentina corrigiu. Família ou não. Na verdade, especialmente família. Porque se eu fizer exceções para ele, então todas essas mudanças que implementamos não significam nada. São apenas palavras bonitas sem substância. Marina sentiu algo se expandir em seu peito, admiração, gratidão, e algo mais que não conseguia nomear. Você realmente vai fazer isso. Mesmo sabendo que vai causar problemas para você. Marina, Valentina se inclinou para frente, seu olhar intenso. Quando eu tinha 12 anos, vi meu avô demitir um executivo de 40 anos de empresa por roubar crédito do trabalho de uma estagiária. Ele me disse algo que nunca esqueci. Poder não é sobre ter autoridade sobre outros. É sobre ter coragem de fazer o que é certo, especialmente quando custa algo a você. É isso que estou fazendo aqui. É isso que você está fazendo. E sim, vai custar. Mas vale a pena. As horas até as 8 da noite passaram rápidas demais e devagar demais ao mesmo tempo. Marina garantiu que tudo estava perfeito. A mesa impecável, a equipe informada, cada detalhe checado 2 vezes. Ela não disse aos funcionários quem estava vindo, não queria deixá-los mais nervosos. Quando Marcos Almeida chegou,
Marina entendeu imediatamente por que Valentina havia se preparado. Ele tinha a mesma beleza aristocrática da irmã, mas onde Valentina tinha calor sob seu profissionalismo, Marcos irradiava frieza calculada. Boa noite, Marina o cumprimentou na porta. Bem-vindo ao Le Jardin des Étoiles. Ele a olhou com interesse clínico, como um cientista observando um espécime. Então você é a famosa garçonete. Interessante escolha de gerente da minha irmã. Muito progressista. Suas palavras eram educadas, mas o tom carregava veneno sutil. Marina forçou um sorriso profissional. Sua mesa está pronta, senhor. Por aqui, por favor. A noite estava apenas começando, e Marina sabia que seria longa. Mas enquanto guiava Marcos e seus convidados até a mesa, ela endireitou os ombros e ergueu o queixo. Ela não era mais apenas uma garçonete que todos ignoravam. E esta noite, o mundo inteiro descobriria isso. A tensão no restaurante era palpável, mesmo com a maioria dos clientes alheios ao drama que estava se desenrolando. Marina observava da estação de serviço enquanto Marcos Almeida se acomodava em sua mesa como um rei assumindo seu trono. Os 6 jornalistas que o acompanhavam já tinham suas câmeras e gravadores discretamente posicionados, prontos para capturar cada momento. Pedro, Marina chamou baixinho o garçom designado para aquela mesa. Lembre-se, profissionalismo absoluto. Não importa o que ele diga ou faça, você mantenha a compostura. Se precisar de ajuda, me sinalize imediatamente. Pedro assentiu, mas ela podia ver o nervosismo em seus olhos. Ele tinha 19 anos e trabalhava ali há apenas 2 meses. Não era justo colocá-lo nessa situação, mas todos os outros garçons mais experientes haviam implorado para não servir aquela mesa específica. A notícia sobre quem era Marcos havia se espalhado pela equipe como fogo. Eu fico perto, Marina prometeu. Você não está sozinho nisso. Enquanto Pedro se aproximava da mesa com as águas e menus, Marina viu Valentina entrar discretamente pelo corredor lateral. Ela não havia anunciado que viria, oficialmente, esta era apenas mais uma noite de operação. Mas suas intenções eram claras, ela não deixaria Marina enfrentar isso sozinha. Boa noite, senhores e senhoras, Pedro começou com voz firme. Meu nome é Pedro e serei o garçom de vocês esta noite. Posso começar oferecendo nossos aperitivos especiais. Na verdade, Marcos o interrompeu, sua voz alta o suficiente para que mesas adjacentes pudessem ouvir. Gostaria de falar com a gerente primeiro. Há algumas preocupações sobre a qualidade do serviço que preciso discutir. Marina sentiu todos os olhos se voltarem para ela. Os jornalistas já estavam prestando atenção, alguns fazendo anotações. Ela respirou fundo e caminhou até a mesa, cada passo medido e confiante, mesmo que seu coração estivesse disparado. Boa noite, senhor Almeida. Sou Marina, a gerente. Como posso ajudá-lo? Marcos se recostou na cadeira, estudando-a com um sorriso que não chegava aos olhos. Marina. Sim, ouvi muito sobre você. A Cinderela do meu irmã pequena. Ele virou-se para os jornalistas. Vocês sabem que ela era garçonete aqui até 2 semanas atrás? E agora está administrando o lugar. Fascinante experimento social, não acham? Uma das jornalistas, uma mulher de meia-idade com óculos afiados, inclinou-se com interesse. Senhor Almeida, está sugerindo que sua irmã está usando este restaurante para algum tipo de declaração política? Não estou sugerindo nada, Marcos respondeu com falsa inocência. Apenas observando que decisões de negócios baseadas em sentimentalismo em vez de competência tendem a ter consequências. Marina apertou os punhos nas laterais do corpo, mas manteve seu rosto neutro. Posso assegurar-lhe, Sr. Almeida, que este restaurante está sendo administrado com base em princípios sólidos de negócios. Tratar funcionários bem resulta em melhor serviço, melhor retenção e, consequentemente, melhores resultados financeiros. Mas estou certa de que não veio aqui para discutir teoria de gestão. Gostaria de fazer seu pedido. Que pressa, Marcos disse, seu sorriso se alargando. Veja, isso é exatamente o tipo de falta de refinamento que me preocupa. Em estabelecimentos de verdadeira qualidade, o serviço entende a arte da paciência, da sutileza. Em estabelecimentos de verdadeira qualidade, uma nova voz interrompeu: o respeito mútuo é a fundação de toda interação. Valentina havia se materializado ao lado da mesa, sua presença comandando a tensão imediata.
Ela usava um vestido simples mas elegante, e havia algo em sua postura, uma mistura de poder contido e graça natural, que fazia até Marcos parecer diminuído. Valentina, ele disse, sua máscara de cordialidade rachando levemente. Que surpresa! Não sabia que estava supervisionando operações de restaurantes pessoalmente agora. Os outros acionistas sabem que você está gastando seu tempo assim? Os acionistas sabem exatamente onde estou e por quê, Valentina respondeu calmamente, puxando uma cadeira de uma mesa vazia e sentando-se. E estão muito satisfeitos com os resultados. Este restaurante aumentou suas reservas em 40% nas últimas 2 semanas. A satisfação dos funcionários está em alta histórica. E as avaliações online melhoraram drasticamente. Ela gesticulou para os jornalistas. Por favor, não deixem que eu interrompa. Tenho certeza de que meu irmão estava prestes a compartilhar suas preocupações sobre a administração. Marcos, continue. A expressão de Marcos endureceu. Ele não esperava que ela aparecesse, muito menos que pegasse o controle da narrativa tão rapidamente. Marina viu o momento em que ele decidiu mudar de tática. Já que você está aqui, ele disse, talvez possa explicar aos nossos amigos da imprensa por que escolheu transformar um restaurante respeitável em um projeto de caridade. Ou é porque gerenciar negócios reais estava se mostrando desafiador demais? Um dos jornalistas mais jovens, um homem que não devia ter mais de 25 anos, se inclinou. Senhorita Almeida, há alguma verdade nas alegações de que a Almeida Holdings está enfrentando dificuldades? Há rumores no mercado. Rumores, Valentina o interrompeu gentilmente, que presumo meu irmão tenha ajudado a espalhar. Para esclarecer, a Almeida Holdings teve seu trimestre mais lucrativo da história. Nossos investimentos em tecnologia estão superando projeções. Nossa divisão imobiliária acabou de fechar 3 grandes negócios, e sim, estamos investindo em negócios voltados para serviços como este restaurante. Ela se virou para encarar Marcos diretamente. O que realmente incomoda você não é como eu administro os negócios. É que eu administro bem. É que o avô nos escolheu a mim, não a você. E é que não importa quantos jogos você jogue, quantos rumores você espalhe, quantas cenas você arme, isso não vai mudar. O silêncio que caiu sobre a mesa era denso o suficiente para cortar. Marcos estava pálido, sua mandíbula tensa. Por um momento, Marina pensou que ele pudesse explodir, fazer uma cena que os jornalistas comeriam vivamente. Em vez disso, ele riu. Era um som frio, calculado. Sempre tão dramática, irmãzinha, transformando um simples jantar em teatro. Mas já que estamos sendo honestos. Ele olhou para Marina com desdém mal disfarçado. Vamos fazer um teste da sua gerente milagrosa. Ele estendeu a mão e, deliberadamente, derrubou seu copo d'água. O líquido se espalhou pela mesa, encharcando os menus e pingando no chão. Ops! Que desajeitado de minha parte. Vamos ver como sua Cinderela lida com isso. Marina sentiu o calor subir por seu pescoço, a humilhação familiar ameaçando afogá-la. Ele estava tentando colocá-la de volta em seu lugar, lembrá-la, e a todos os outros, de que ela era apenas uma garçonete fingindo ser algo mais. Mas então ela se lembrou, ela não era mais aquela garçonete invisível. Ela havia mudado. E este lugar havia mudado com ela. Pedro, Marina disse calmamente, por favor, traga toalhas e um novo copo. Então ela se virou para Marcos, olhando-o diretamente nos olhos. Acidentes acontecem, Sr. Almeida. Mesmo com pessoas que deveriam ter mais controle. O duplo sentido não passou despercebido. Uma das jornalistas, a mulher mais velha, escondeu um sorriso atrás de sua mão. Na verdade, Valentina se levantou. Já que estamos todos aqui, que tal eu me juntar a vocês para o jantar? Afinal, seria uma pena desperdiçar esta oportunidade de conversar sobre os verdadeiros sucessos da Almeida Holdings. Tenho certeza de que seus leitores estariam muito interessados em ouvir sobre nossa nova iniciativa de sustentabilidade, ou nosso programa de bolsas para jovens empreendedores. Ela estava fazendo exatamente o que havia dito que faria, virando a mesa contra Marcos. Literalmente e figurativamente. Marina observou enquanto Valentina habilmente transformava o que deveria ter sido uma emboscada em uma oportunidade de relações públicas. Os jornalistas, percebendo uma história muito melhor do que simplesmente bilionária mima funcionária, começaram a fazer perguntas reais sobre os negócios,
sobre as iniciativas sociais da empresa, sobre a visão de Valentina para o futuro. Marcos ficou cada vez mais silencioso, seu plano desmoronando diante de seus olhos. Foi quando aconteceu. Isto é ridículo. Marcos finalmente explodiu, batendo a mão na mesa. Vocês não percebem. Ela está manipulando todos vocês. Esta farsa inteira, o restaurante, a garçonete promovida, é apenas mais uma de suas jogadas de relações públicas. Ele apontou para Marina. E você? Você realmente acha que é especial? Que ela se importa com você? Você é uma peça em um jogo que nem entende. No momento em que não for mais útil, ela vai descartar você tão rápido quanto. Chega! A voz de Valentina era baixa, mas carregava um peso que fez Marcos parar abruptamente. Você pode atacar a mim o quanto quiser, Marcos. Mas não vai falar assim sobre Marina ou qualquer membro da minha equipe. Ou o quê? Marcos desafiou, se levantando. Vai me expulsar? Me banir? Sou seu irmão, Valentina. Sou família. Você é meu irmão, Valentina concordou, também se levantando. Ela era alguns centímetros mais baixa que ele, mas de alguma forma parecia maior. Mas isso não lhe dá direito de desrespeitar pessoas que trabalham honestamente. Não lhe dá direito de vir ao meu estabelecimento e criar um circo. E certamente não lhe dá direito de tentar humilhar alguém que vale 10 de você em caráter e coragem. Ela se virou para os jornalistas. Sintam-se à vontade para imprimir isso. Eu escolherei Marina e pessoas como ela sobre membros da família que não entendem o valor de trabalho duro e decência humana. Todos os dias da semana. O restaurante inteiro estava em silêncio agora, todos os clientes observando o drama se desenrolar. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas desta vez não eram de humilhação. Eram de gratidão, de validação, de finalmente, ter alguém acreditando nela. Marcos olhou ao redor, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. Sua face estava vermelha, suas mãos tremendo com raiva mal contida. Você vai se arrepender disso, ele sibilou para Valentina. O conselho vai ouvir sobre isso. O avô pode ter escolhido você, mas isso pode mudar. Então deixe que mude, Valentina respondeu calmamente. Mas não vai. Porque diferente de você, eu entendo que liderança verdadeira não é sobre poder sobre outros. É sobre elevar outros. É sobre criar algo maior que você mesmo. Marcos pegou seu casaco e saiu, seus passos pesados ecoando pelo restaurante silencioso. Os jornalistas permaneceram, seus olhos brilhando com a história que acabaram de testemunhar. Mas não era a história que Marcos queria que eles contassem. Depois que todos saíram, depois que o restaurante finalmente fechou e os últimos clientes foram embora, Marina encontrou Valentina sentada sozinha em uma mesa do canto, olhando pela janela para a cidade iluminada abaixo. Você não precisava fazer aquilo, Marina disse baixinho, sentando-se do outro lado. Precisava, sim, Valentina respondeu. Porque se eu não defendesse você, tudo isso seria hipocrisia. E por quê? Ela pausou, seus olhos encontrando os de Marina. Você merecia ser defendida. Não como uma funcionária. Como uma pessoa. Como alguém que importa. Marina engoliu em seco. Por que eu? De todas as pessoas que você poderia ter escolhido para este experimento, ou o que quer que seja, por que eu? Valentina sorriu tristemente. Porque quando eu olhei para você naquele primeiro dia, sendo humilhada e ainda se mantendo firme, ainda se recusando a desmoronar, eu vi a mim mesma. Aos 15 anos, no primeiro conselho de administração depois que meu avô anunciou que eu seria a herdeira. Os homens 3 vezes mais velhos que eu me tratando como uma criança mimada, esperando que eu chorasse e desistisse. Ela olhou pela janela novamente. Mas eu não desisti. E nem você. E é por isso que eu sabia, que você não precisava de pena ou caridade. Você só precisava de uma chance. De alguém vendo você de verdade. As duas mulheres ficaram sentadas em silêncio por um momento, o peso de tudo que havia acontecido finalmente se assentando. O que acontece agora? Marina finalmente perguntou. Depois de hoje à noite, depois de tudo isso ir público. Agora, Valentina disse, um sorriso brincando em seus lábios, nós continuamos. Provamos que isso não foi um golpe de sorte ou relações públicas.
Provamos que tratar pessoas com dignidade não é apenas moralmente correto, é bom negócio. E fazemos isso um dia de cada vez. Ela se levantou, estendendo a mão para Marina. Juntas. Marina pegou sua mão, apertando-a firmemente. Juntas. 3 meses haviam passado desde a noite do confronto com Marcos, e Marina estava descobrindo que sucesso trazia seus próprios desafios. A história havia se espalhado, não da forma que Marcos esperava, mas de uma maneira que transformou o Le Jardin d'Étoiles em um símbolo de mudança. Revistas de negócios queriam entrevistar Valentina sobre seu modelo de gestão. Programas de televisão pediam para fazer matérias sobre Marina, a garçonete que virou gerente. E as reservas estavam lotadas com 3 meses de antecedência. Mas o verdadeiro teste não veio da mídia ou dos clientes curiosos. Veio de dentro. Marina, precisamos conversar. Teresa, a antiga lavadora de pratos que agora era assistente de gerência, entrou no escritório com expressão preocupada. É sobre Carla. Marina ergueu os olhos da papelada que estava revisando, pedidos de fornecedores, escalas de funcionários, relatórios financeiros. Coisas que 3 meses atrás ela não saberia nem por onde começar, mas que agora fazia parte de sua rotina diária. O que aconteceu? Ela não apareceu para o turno de hoje. De novo. É a 3ª vez este mês. Teresa hesitou. E quando ela está aqui? Marina, ela está diferente. Distraída. Comete erros. Ontem ela quase serviu um prato com alérgeno para um cliente que havia especificamente pedido sem. Marina suspirou, esfregando as têmporas. Carla era uma das garçonetes antigas, uma mulher de 30 anos que sempre fora confiável. Você tentou falar com ela? Tentei. Ela diz que está tudo bem, mas claramente não está. Teresa se sentou. Marina, eu sei que você quer acreditar no melhor das pessoas. Eu sei que este lugar agora é sobre dar chances. Mas, e se ela estiver usando drogas? Ou bebendo? Temos que pensar nos outros funcionários, nos clientes. Era exatamente o tipo de situação que tirava o sono de Marina. Como equilibrar compaixão com responsabilidade? Como saber quando ajudar e quando agir com firmeza? Estas eram as perguntas que nenhum manual de gerenciamento podia responder. Vou falar com ela, Marina decidiu. Quando ela chegar, se ela chegar, me avise imediatamente. Carla apareceu 2 horas depois, entrando pela porta dos fundos com ombros curvados e olheiras profundas. Marina a interceptou antes que ela pudesse ir para o vestiário. Carla, meu escritório. Agora. A mulher seguiu em silêncio, afundando-se na cadeira do outro lado da mesa de Marina como se seus ossos estivessem derretendo. De perto, ela parecia ainda pior. Seu uniforme estava amassado, havia manchas que Marina preferia não identificar, e suas mãos tremiam levemente. Carla, Marina começou gentilmente. O que está acontecendo? E por favor, não me diga que está tudo bem. Nós duas sabemos que não está. Por um longo momento, Carla apenas olhou para suas mãos. Então, como uma represa se rompendo, as palavras começaram a jorrar. Meu filho. Lucas. Ele tem 8 anos e está. Ele está doente. Muito doente. Sua voz quebrou. Leucemia. Foi diagnosticado há 2 meses. Os médicos dizem que ele precisa de tratamento, de quimioterapia, mas o plano de saúde, eles estão negando cobertura, dizendo que é pré-existente, o que é mentira, mas... Ela soluçou, lágrimas finalmente caindo. Eu trabalho de dia aqui e à noite em outro lugar, tentando juntar dinheiro para os tratamentos. Mal durmo. Mal como. E ainda não é suficiente. Nunca é suficiente. Ontem eu estava no hospital às 3 da manhã porque ele teve febre e vim direto de lá para cá porque não posso perder este emprego. Não posso. Carla, respire. Marina contornou a mesa e se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos trêmulas. Por que você não me contou? Por que não pediu ajuda? Por que, Carla disse entre soluços, porque este lugar agora é sobre ser melhor, sobre excelência, e eu não estou sendo boa o suficiente. Estou falhando e eu pensei que se vocês soubessem, me demitiriam, e eu preciso deste emprego, preciso do dinheiro. Pare. Marina apertou suas mãos. Apenas pare. Você não vai ser demitida.
Mas também não pode continuar assim. Você vai se matar. E seu filho precisa de você viva e saudável. Ela se levantou, sua mente já trabalhando no problema. Escute. Primeiro, você vai tirar uma licença remunerada. 2 semanas para começar, para você poder focar em Lucas e nos tratamentos dele. Segundo, vou falar com Valentina sobre o plano de saúde. Não aceito que estejam negando cobertura injustamente. Marina, eu não posso aceitar caridade. Não é caridade. É o que qualquer empregador decente deveria fazer. É cuidar de pessoas que trabalham para você. Marina pausou. Além disso, você lembra o que Valentina disse no primeiro dia? Que este lugar seria diferente. Bem, isso significa realmente estar presente quando as pessoas precisam. Depois que Carla saiu, ainda chorando, mas lágrimas de alívio agora, Marina pegou o telefone. Valentina atendeu no segundo toque. Marina, tudo bem? Preciso da sua ajuda. É sobre uma funcionária. Marina explicou toda a situação, as palavras saindo em torrente. Quando terminou, houve um momento de silêncio. Então Valentina disse: dê-me o nome do menino e o hospital. Vou cuidar disso. Valentina, não estou pedindo que você pague pelos tratamentos. Eu sei que não está. Mas vou fazer de qualquer forma. Sua voz ficou mais suave. Marina, este é exatamente o tipo de coisa pela qual construímos tudo isso. Não apenas para mudar como clientes tratam funcionários, mas para mudar como empregadores tratam pessoas. Dinheiro que fica parado em conta bancária não vale nada. Dinheiro que salva a vida de uma criança, isso vale tudo. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Como você faz isso? Como você sabe sempre a coisa certa a fazer? Eu não sei, Valentina admitiu. Eu erro. Constantemente. Mas tento sempre perguntar: qual decisão eu poderia viver comigo mesma? Qual escolha me deixaria olhar no espelho sem vergonha? E então faço isso, consequências que venham. Elas desligaram, e Marina ficou sentada em silêncio por um momento, absorvendo tudo. O restaurante havia mudado tanto em apenas 3 meses. Mas ela também havia mudado. Não era mais a garota assustada que aceitava abuso porque precisava do salário. Ela havia encontrado sua voz, seu propósito. A porta do escritório se abriu e Ricardo entrou, seu rosto sério. Marina, temos uma situação. Cliente na mesa 12. Que tipo de situação? O tipo que você vai querer ver pessoalmente. Marina seguiu Ricardo até o salão principal. A mesa 12 estava ocupada por um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno que provavelmente custava mais que o carro de Marina. Ele estava sentado sozinho, estudando o menu com expressão desaprovadora. Qual é o problema? Marina perguntou baixinho. Ele está reclamando de tudo. A temperatura está errada. A música está alta demais. Seu guardanapo tinha uma microscópica mancha. E Ricardo hesitou, ele está sendo extremamente rude com Pedro. Chamou-o de incompetente, idiota, coisas piores. Marina sentiu a familiar centelha de raiva. Onde está Pedro agora? No vestiário. Ele pediu 1 minuto. Diga a ele que não precisa voltar para aquela mesa. Eu vou cuidar disso. Ela caminhou até a mesa 12, alisando seu blazer e compondo sua expressão em neutralidade profissional. Boa noite, senhor. Sou Marina, a gerente. Entendo que há algumas preocupações com seu serviço. O homem a olhou de cima a baixo, seu lábio se curvando. Finalmente, alguém com autoridade. Sim, há preocupações. Muitas. Começando com o garçom completamente inútil que você designou para mim. O menino não consegue nem anotar um pedido direito. Tenho certeza de que podemos resolver qualquer mal-entendido. Não foi um mal-entendido. Ele bateu a mão na mesa, fazendo os talheres tilintar. Várias cabeças se viraram. Foi incompetência pura. E francamente, estou começando a questionar este estabelecimento inteiro. Ouvi que tinha novos donos, novo gerenciamento, mas esperava melhora, não este circo. Marina respirou fundo. 3 meses atrás, ela teria engolido o insulto,
teria se desculpado profusamente, teria feito qualquer coisa para apaziguá-lo. Mas ela não era mais aquela pessoa. Senhor, ela disse calmamente, posso perguntar exatamente o que o garçom fez de errado? Ele demorou muito para trazer a água. E então teve a audácia de sugerir um prato quando eu claramente estava lendo o menu. Marina piscou. Então ele estava fazendo seu trabalho. Como ousa? Não, como o senhor ousa? Marina o interrompeu, sua voz permanecendo calma mas firme. Vir ao meu restaurante e tratar um membro da equipe com desrespeito por fazer exatamente o que deveria estar fazendo. Pedro é um excelente garçom. Ele é educado, eficiente e profissional. O problema aqui não é com o serviço. É com suas expectativas. O homem ficou vermelho. Eu gasto muito dinheiro em lugares como este. Então sugiro que encontre outro lugar para gastar. Porque aqui, tratamos nossa equipe com respeito, e esperamos o mesmo de nossos clientes. O senhor está violando essa política. Você está me expulsando? Ele parecia genuinamente chocado. Sabe quem eu sou? Não sei e não me importo, Marina respondeu honestamente. O que sei é que o senhor tem duas opções. Pode se desculpar com Pedro e teremos prazer em servi-lo com nossa hospitalidade usual. Ou pode sair. A escolha é sua. Por um momento, Marina achou que ele fosse explodir, fazer uma cena, exigir falar com alguém superior. Mas então, surpreendentemente, ele riu. Era um som genuíno, quase admirado. Você realmente faria isso? Me expulsaria? Sem hesitar. Ele estudou-a por um longo momento, então assentiu lentamente. Sabe de uma coisa? Eu mereço isso. Tive um dia terrível e descontei em alguém que não tinha nada a ver com isso. Ele olhou ao redor. O garçom, Pedro. Eu gostaria de me desculpar com ele. Sinceramente. Marina piscou, não esperando por isso. Sério? Sério. Minha filha trabalha em serviço de alimentação. Ela me conta sobre como as pessoas a tratam. Eu sempre digo a ela para não aceitar abuso. E aqui estou eu, sendo exatamente o tipo de pessoa que eu digo para ela evitar. Ele esfregou o rosto, de repente parecendo cansado. Hipocrisia em seu melhor. Marina sentiu sua raiva derreter. Espere aqui. Vou buscar Pedro. Quando ela voltou com o garçom nervoso, o homem se levantou. Jovem, peço desculpas. Fui extremamente rude e injusto. Você estava fazendo seu trabalho perfeitamente. Eu estava projetando minha própria frustração. Não é desculpa, mas é a verdade. Pedro olhou para Marina, depois de volta para o homem, claramente sem saber como responder. Está tudo bem, senhor. Obrigado por dizer isso. Não está tudo bem, o homem corrigiu. Mas agradeço sua graça em aceitar meu pedido de desculpas. Ele se virou para Marina. E a você, obrigado por me parar. Não é frequente que alguém tenha coragem de fazer isso. Ele acabou ficando para o jantar, e foi o cliente mais educado e atencioso da noite, deixando uma gorjeta generosa e um bilhete escrito à mão agradecendo a equipe. Mais tarde, quando o restaurante havia fechado e Marina estava fazendo a última verificação, ela encontrou Valentina esperando novamente no canto. Ouvi sobre hoje, Valentina disse. Carla. O cliente difícil. Você lidou com tudo perfeitamente. Não sei se perfeitamente, Marina admitiu, sentando-se ao lado dela. Ainda tenho medo cada vez que preciso confrontar alguém. Ainda questiono minhas decisões. Bom, Valentina sorriu. O dia que você parar de questionar é o dia que deve se preocupar. Dúvida não é fraqueza, Marina. É consciência. É cuidado. Marina olhou pela janela para a cidade iluminada, pensando em como sua vida havia mudado. 3 meses atrás, ela era invisível, ignorada, pisada. Agora ela tinha propósito, voz, poder. Valentina, ela disse baixinho, por que você realmente faz isso? Todo este projeto, este restaurante, você tem bilhões. Poderia estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Por que se importar com garçonetes e lavadores de pratos e pessoas como eu? Valentina ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz carregava um peso que Marina nunca havia ouvido antes.
Quando eu tinha 16 anos, meu avô me levou para visitar uma das fábricas da família. Era um lugar terrível, condições ruins, salários miseráveis, pessoas tratadas como máquinas. Havia uma mulher lá, mais ou menos da idade da minha mãe, trabalhando na linha de montagem. Ela desmaiou do calor. E sabe o que o gerente fez? Gritou com ela por parar a produção. Valentina apertou os punhos. Algo quebrou em mim naquele dia. Percebi que todo o meu privilégio, todo o meu poder, vinha do trabalho de pessoas como ela. E elas eram tratadas como nada. Como descartáveis. Como invisíveis. Ela olhou para Marina, seus olhos brilhando. Prometi a mim mesma naquele dia que quando tivesse poder, quando estivesse no comando, as coisas seriam diferentes. Que pessoas não seriam números em uma planilha ou engrenagens em uma máquina. Seriam vistas, valorizadas, respeitadas. E o restaurante? É um teste, uma prova de conceito. Se posso fazer funcionar aqui, se posso provar que tratar pessoas bem não apenas é moralmente certo mas também financeiramente sólido, então posso implementar nas outras empresas. Todas elas. Valentina sorriu. Você não é apenas uma gerente de restaurante, Marina. Você é a primeira peça em uma revolução muito maior. Marina sentiu o peso daquela responsabilidade, mas também o poder dela. Então, o que vem a seguir? A seguir, Valentina se levantou, estendendo a mão. Nós expandimos. Mais restaurantes. Depois hotéis. Depois fábricas. Um negócio de cada vez, uma vida mudada de cada vez. Até que pessoas como Carla nunca mais tenham que escolher entre cuidar de um filho doente e manter um emprego. Até que pessoas como Pedro nunca mais sejam abusadas por fazer seu trabalho. Até que pessoas como você nunca mais sejam invisíveis. Marina pegou sua mão, apertando-a firmemente. Parece impossível. 3 meses atrás, você achava que ser gerente era impossível. Olhe onde você está agora. Valentina sorriu. Impossível é apenas uma palavra que pessoas com medo usam para justificar não tentar. As duas mulheres ficaram na janela, olhando para a cidade que nunca dormia, planejando uma revolução que começaria com respeito, cresceria com dignidade e mudaria tudo. E Marina, que uma vez foi apenas uma garçonete que todos ignoravam, agora sabia sua verdade. Ela nunca havia sido invisível. Ela apenas precisava de alguém com coragem suficiente para realmente olhar. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desta história, tenho certeza de que vai adorar as que estão aparecendo na tela agora. Aqui você encontra uma playlist com nossas melhores histórias, escolhidas a dedo para você. E aqui está o nosso vídeo mais recente, quentinho do forno. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre a história de hoje e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!